Atos capítulo 13, são só 3 versículos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos repetir o versículo 3? Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha, presta atenção em mim aqui. Eu vou falar sobre igreja. Nós estamos comemorando 23 anos de igreja. E a gente vê nessa passagem 3 níveis distintos de ministério sendo exercido pela igreja em Antioquia. Observem o que eles faziam. Primeiro, eles ministravam ao Senhor. O texto começa dizendo que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Então a igreja tem esse ministério, né, de ministrar ao Senhor. Segundo, eles ministravam uns aos outros. Isso é provado na ministração profética que foi enviado sobre a vida de Barnabé e de Paulo. E em terceiro, eles ministravam ao mundo sem Deus, aos perdidos. Tanto é que depois que o Espírito Santo fala com Paulo e Barnabé, com Saulo e Barnabé, eles são enviados para poder levar o evangelho às outras pessoas. Essa é a ordem bíblica das coisas. A gente vai ver o ministério ao mundo sem Deus aparecendo depois dos 2 primeiros. Não porque ele é menos importante, mas pelo fato de que ele se torna muito mais eficaz. Quer dizer, a obra evangelística da igreja, o alcance ao mundo sem Deus, se torna muito mais eficaz quando nós ministramos ao Senhor e quando nós ministramos uns aos outros. Isso quer dizer que cada membro isoladamente, a igreja de forma coletiva, deve entender que não há nada mais importante do que ministrar ao Senhor. Esse é o primeiro ministério. Nós fomos criados para isso, fomos criados para ter comunhão com Deus. O problema do pecado, com a queda de Adão, atrapalhou isso. Mas esse era o propósito de Deus desde o início. Vocês lembram que quando Deus criou Adão e Eva, a palavra de Deus diz que toda tarde ele ia ao jardim do Éden para um bate-papo, para um momento de comunhão. Então Deus nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Então o primeiro ministério é esse. A gente foi criado para isso. A salvação que Jesus oferece, ela não é um fim em si mesmo, mas é uma maneira de nos devolver ao propósito principal da comunhão e da intimidade com Deus. A pessoa é salva, é restaurada a comunhão dela com Deus, e ela então começa a exercer esse ministério ao Senhor. Ele passa a adorar, ele passa a ter vida de oração, ele jejua, ele entende que Deus está em primeiro lugar. A gente entende aqui que a obra da cruz, ela visa primeiro reconciliar o homem com Deus, para que o homem possa ministrar ao Senhor. Quem está entendendo até aqui? Diga amém. Amém? Então vamos continuar. O evangelismo é o meio de trazer o homem para Deus, e a gente tem que realizar isso com eficácia. Cada um de nós temos parentes que não têm Jesus, que precisam ser alcançados. Cada um de nós temos amigos que não têm Jesus, que precisam ser alcançados. Mas a adoração que nós fazemos ao Senhor, a pessoa se converte e agora ela adora ao Senhor. A adoração é o primeiro propósito de tudo. O problema é que a gente inverte as prioridades. Observe no ensino de Jesus, lá em Mateus 12, aproximaram de Jesus os escribas e fariseus e perguntaram: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus disse o seguinte: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo semelhante a esse é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então vejam, toda a lei se resume nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então a gente pode destacar
que o amor vertical do homem para Deus vem em primeiro lugar. Antes de qualquer outras coisas na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus precisa ser saudável. Nós não vamos ter um casamento abençoado sem um relacionamento saudável com Deus. Nós não vamos conseguir ter uma empresa abençoada se o nosso relacionamento com Deus está quebrado. Nós não vamos conseguir exercer nossos dons e talentos se nós não conseguirmos ter uma relação boa com Deus. Então, a primeira coisa, nós vemos o amor vertical e depois o amor horizontal, que é para com os outros aparecendo. Então, depois do amor a Deus e do ministrar ao Senhor, vem o ministério às outras pessoas. Mas nós vemos também nesse texto que o ministério ao próximo se subdivide em duas coisas. Jesus está dizendo assim: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei se você percebeu isso. Por quê? Porque o amor que nós expressamos para os outros está relacionado ao amor que nós expressamos a nós mesmos. Como assim, pastor? O que eu estou querendo dizer? Que quem não se ama, geralmente não consegue amar os outros. Quem não se ama, não consegue ter relacionamento com Deus. Quem não se ama, não consegue se dar bem com o marido, com a esposa e com filhos. Ele acha que tudo está errado. Esse é um dos problemas que tem. Vejam, então nós devemos aprender a amar a gente, amar a Deus, o próximo, mas de modo semelhante, o ministério às pessoas também se subdivide em dois. Primeiro, nós devemos amar aos de dentro da igreja, nós devemos amar, em primeiro lugar, os membros da nossa família, e também nós devemos amar os de fora. Então existe o ministério, aqueles que fazem parte da família, existe o ministério, aqueles que fazem parte do mundo sem Deus, os perdidos. A princípio pode parecer estranho você entender isso, mas eu não sei se você já andou de avião, mas uma coisa acontece: quando você vai andar de avião, tem um protocolo, né? Geralmente a aeromoça ou o comissário, ele dá algumas orientações sobre o cinto de segurança, e ele sempre diz lá: se por acaso, né, a cabine despressurizar, máscaras cairão sobre os seus assentos. Você deve colocar primeiro sobre você, para depois colocar na criança. Você pode até falar, né, que absurdo, eu não concordo com isso. A criança tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que colocar primeiro a máscara na criança. Não. É porque se você não tiver oxigênio para você, você não vai conseguir ajudar a criança. E nem mais ninguém. Porque o tempo que você gasta para colocar a máscara para a criança respirar, você pode ficar sem oxigênio e não conseguir colocar nem nela. E aí morre você e a criança. Então eles estão dizendo, a maneira correta é, primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca nas pessoas ao seu redor. Existem textos bíblicos muito claros quanto a isso. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz assim: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Deus está dizendo, você tem que fazer o bem a todos, mas em primeiro lugar aos domésticos da fé. O que adianta você ser cortês e gentil com os outros de fora e não ser com as pessoas de dentro da sua casa? De que adianta você ser um amor com as pessoas lá de fora e dentro de casa um demônio? De que adianta você ignorar as pessoas dentro da igreja e querer fazer evangelismo lá fora? Entenda uma coisa, esse versículo que nós lemos está ensinando que primeiro se deve fazer o bem aos da família da fé, para depois a gente fazer o bem aos de fora. Você sabe que eu já percebi na minha vida e na vida de outros uma verdade. Olha só, vê se não é verdade. Quando a gente tem problema com as pessoas na igreja, seja por feridas ou por desentendimentos, a nossa produtividade no reino de Deus sofre uma queda. Quando a gente não está bem na igreja, a gente não fica com muita vontade de buscar a pessoa que está lá fora para dentro da igreja. Por quê? Porque a gente não quer trazer a pessoa para um lugar que a gente não acha bom. A gente só vai ser eficaz no evangelismo aos de fora se a gente primeiro se preocupar em edificar uns aos outros.
Por quê? Porque eu quero trazer para o lugar onde eu estou, né, uma pessoa que é meu amigo, mas eu quero trazer para um lugar bom. Então isso é importante. A gente não se sente animado em trazer pessoas novas para um ambiente que a gente não considera bom. É por isso, gente, que a gente precisa primeiro ministrar os da família da fé, para depois ministrar os que estão de fora. E a nossa desatenção a isso, muitas vezes, né, faz com que todo o trabalho com os novos convertidos se percam. Por quê? Porque tem lá em Romanos 14, 15, outro texto que diz assim, presta atenção: não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Vou voltar a repetir. Não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. O que significa isso? Uma igreja que se ama a ponto de ministrar os que estão dentro dela, vai conseguir expressar amor aos que estão fora dela. Sabe o que a gente vê muito hoje? Evangelistas e missionários hippies. É aquela pessoa que não se dá bem com ninguém dentro da igreja, é aquela pessoa que só cria problema em todo ministério que ele participa, é aquela pessoa que critica tudo dentro da igreja, mas ele acha que é missionário. Ele quer que a igreja envie ele para fazer missões em outro país, ele quer que a igreja envie ele para fazer missões em outro lugar. Como? Se você não conseguiu fazer missões onde você está, você vai fazer lá longe? Se você não conseguiu se relacionar com as pessoas que convivem com você dentro da igreja, você vai conseguir se relacionar com aquelas pessoas que você não conhece? É por isso que os pastores de sucesso, quando eu falo sucesso, estou dizendo os pastores que a gente vê, né, que têm sido relevantes no reino de Deus, são pastores que antes de ser pastores, eram bons membros. Ele estava sentado como você no início, e quando ele desenvolvia um ministério, ele fazia muito bem aquilo. Quando ele entrava num ministério, ele desenvolvia e fazia aquilo acontecer, porque ele prova no dia a dia que quando ele assumir a frente, ele está lá no meio do povo, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor não é super-homem, gente. Pastor é alguém vocacionado, é alguém que Deus tirou do rebanho. Quando Davi foi escolhido como pastor, como rei de Israel, Deus tirou ele do meio do rebanho. Davi tinha cheiro de ovelha. Eu, como pastor, vocês sabem disso, nesses 23 anos, eu nunca quis me mostrar para vocês como um super-homem, como alguém infalível. Nunca, nunca. E nunca vou fazer isso. Eu sou gente como vocês. Erro. Mas eu sou vocacionado. Eu tenho uma característica, eu erro, mas eu sei reconhecer o erro, me arrepender e pedir perdão. Sabe qual é a diferença? Quando o pastor, ele tenta mostrar para os outros que ele é muito bambambam, que ele é o poderoso, que ele expulsa demônio de costa, que ele joga o paletó e o fulano faz isso, as pessoas criam uma ilusão de que aquela pessoa, ele é mais especial do que elas. E quando a pessoa descobre o erro do pastor, ele cai matando em cima. Mas quando a pessoa tem um pastor humano e ele sabe que é gente como você, se o pastor errar, ele estende a mão para ajudar, ele ora por ele. É isso que a gente precisa entender. A ordem que Deus deixou, estabeleceu, é ele em primeiro lugar, depois os que estão dentro da igreja, começando da nossa família, e em terceiro lugar, como consequência desses dois muito bem resolvidos, a gente então vai alcançar aquele que está lá fora. A gente tem observado que toda igreja que tem esses dois primeiros ministérios funcionando bem, não encontra dificuldades para ter resultado no ministério ao mundo sem Deus. Toda igreja que tem o ministério ao Senhor muito bem resolvido e o ministério uns aos outros muito bem resolvido, é uma igreja forte para alcançar aqueles que estão lá fora. É isso que a gente tem visto. Aí você fala, pastor, então eu vou provar com outro texto bíblico. No Antigo Testamento, eu falei o Novo, né? No Antigo Testamento, nós temos um texto de Isaías capítulo 6. A Bíblia diz assim, Isaías, olha, começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam todo o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas.
com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o texto diz assim: e as bases dos limiares se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Qual é a principal função de quem está no céu? Ministrar ao Senhor. Aqui nós vemos os serafins declarando a santidade de Deus. Quando eles declaram a santidade de Deus, Deus ministra sobre eles. E a prova disso é que quando Isaías viu tudo isso, e ele viu aquele mover de ministração ao Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem perdido, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Então, quando você é impactado pela glória de Deus, você entende que você é muito pequeno. Isaías, que era o grande profeta, aquele que entrava nos palácios e apontava o dedo para os reis, o cara era bambambam, gente. Isaías era o profetão, ele tinha autoridade de entrar no palácio e no quarto do rei, de falar e desfalar. Quando ele viu a glória de Deus, ele diz: eu não sou nada. É isso aí que acontece com a gente. Aí a Bíblia fala que quando ele fez isso, olha só, veio um dos serafins e tocou na sua boca com uma tenaz e disse: os seus pecados estão perdoados. Você viu? Quando nós ministramos ao Senhor, nós somos ministrados por Ele. Quando nós ministramos ao Senhor, nós podemos ministrar uns aos outros. E a terceira coisa que aconteceu, a pergunta de Deus para Isaías, qual foi? Qual foi a pergunta? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que Isaías respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebeu a ordem? Primeiro, ministrar ao Senhor. Segundo, ministrar aos outros, e principalmente os que estão perto. Terceiro, eu vou alcançar o perdido. É dessa forma que a gente tem que fazer. Deus, na sua soberania, deixou ilustrações dessas 3 expressões de ministério na Bíblia toda. Você vai ver, por exemplo, no dia de Pentecostes, o que Jesus falou com os discípulos quando ele subiu ao céu? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram 40 dias orando, 40 dias ministrando ao Senhor. Eles ficaram 40 dias adorando. Eles ficaram 40 dias na presença de Deus. Como consequência, Deus respondeu, e a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, olha só, o ministério ao Senhor provocou um ministério do Senhor neles, e eles começaram a ministrar sobre eles. E quando eles estavam fortalecidos, aí sim começou a ter conversões. Primeiro 3.000, depois 4.000, depois 5.000, depois perdeu a conta. A Bíblia falava milhares. Quando a nossa ministração a Deus e a nossa ministração aos outros está bem, a gente tem muito mais condição de alcançar o próximo. Quer dizer, no ministério ao Senhor, a oração junto com a adoração vem sempre em primeiro lugar. Quantas vezes eu ouvi, principalmente quando eu era criança, né? O pessoal tinha aquela ideia de que o culto tinha que ser feito só para o pecador, né? E o pessoal dizia assim: manda o pessoal do louvor cantar umas 2 músicas aí, só preparando o coração do povo para a palavra. Será que é assim? Não. Primeiro, que a adoração não visa preparar o coração de ninguém. A adoração visa ministrar o coração de Deus. É por isso que aqui na igreja nós temos um momento de adoração muito dinâmico. Só no culto das 5 que a gente faz um pouco menor, porque a característica do culto é um culto mais rápido. Mas a gente tem um momento de adoração, então a gente canta, a gente adora. Você percebe que sempre depois da adoração entra alguém orando. Então nós começamos a ministrar uns aos outros. Oramos pelas famílias, oramos pelo país, oramos pelos enfermos, ministramos uns aos outros. Então, ministramos ao Senhor, né? Ministramos ao coração de Deus, aí começamos a ministrar uns aos outros, e aí a gente se fortalece para alcançar o familiar que tá lá fora, o amigo que não tem Jesus, mas a ordem tem que ser esta. Muitas vezes a gente programa todo o culto com a preocupação de alcançar o não crente, e eu acredito que a gente tem que pensar neles mesmo, e a igreja tem essa função, né? É lógico que tem. Mas a nossa ênfase no culto precisa ser voltada em primeiro lugar para o ministério ao Senhor. Por isso que o nome é culto ao Senhor.
Nós temos que entrar na igreja e cultuar o Senhor, e a gente tem que ter aquela sensação, Deus está aqui. Mas por que Deus está aqui? Porque eu ministrei ao coração dele e ele veio. Porque na hora da adoração eu adorei de verdade, ele se agradou e se manifestou. Não é o contrário, eu só vou adorar quando ele estiver. Não, eu adoro e ele vem. Eu busco e ele vem. É nessa ordem. Às vezes tem pessoas que me perguntam, pastor, por que você não faz muito apelo na igreja? É até bom que eu explique para vocês por quê. Baseado nisso aqui. Todo batismo aqui na igreja tem 60, 70 pessoas sendo batizadas. Então a obra evangelística está sendo feita, sim ou não? Sim ou não? Todo batismo aqui na igreja é festa, vocês vão ver domingo que vem. Isso quer dizer que pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo acrescentadas ao reino de Deus, sim ou não? Agora você fala assim, mas pastor, por que você não faz muito apelo? Porque eu descobri que quando a igreja ela é forte no ministério ao Senhor e no ministério uns aos outros, Deus acrescenta os que vão sendo salvos. O próprio pessoal que está dentro da igreja se sente motivado a ir atrás para levar para o GECEM, para trazer para o culto. Aí sim, por exemplo, nós temos curso de batismo. No curso de batismo nós vamos ensinar os primeiros passos da vida cristã, né? Eles vão fazer a confissão, eles vão, por exemplo, para o encontro com a cruz, lá a gente trabalha libertação, santificação, cura interior, e aí a pessoa desce as águas do batismo. Eu pergunto, nós não temos sido eficazes em alcançar o perdido? Sim ou não? Aí você fala, mas pastor, por que então não tem apelo? Porque eu vejo igreja que tem apelo todo culto, mas na hora de batizar, batiza 5. Aí você pergunta, mas por quê? Porque às vezes, aquela pessoa que levantou a mão e veio à frente, ela não foi cuidada, e ela se perdeu. Não basta apenas levantar a mão e vir à frente. Aqui na igreja o que nós temos visto é gente vindo do culto e fala, puxa, tem uma energia boa aqui, né? Não é isso que o pessoal fala? Não, eu gostei. Eu já vi aqui gente que visita a igreja, né? Que nunca foi numa igreja, falou, nossa, que energia boa que tem aqui nessa igreja. Eu falei, energia boa mesmo, a unção de Deus é power. Poderosa, boa. Aí ele fala, não, eu vou voltar. Olha aí que coisa interessante. Ele vem no outro culto, ele fala, nossa, a energia está boa mesmo, viu? O negócio aqui é bom. Deus. E aí ele começa vindo, batiza. Aí. É assim que tem que ser? Sim ou não? A igreja eficaz é a igreja que faz diferença no mundo. E Deus está chamando o seu povo para uma clara consciência desses 3 níveis de ministério. Você vai ser muito mais eficaz alcançando o mundo sem Deus, se você tiver um relacionamento com Deus de primeira, e se você puder ministrar ao seu próximo de uma forma eficaz. Então, primeiro o meu relacionamento com Deus é o mais importante. Quando está bom, eu começo a ministrar aos que estão perto de mim, aos ministérios da igreja. Você está no GECEM, não está? Você vai edificar as pessoas que estão no seu GECEM. Você tem uma família, não tem? Você vai abençoar a sua família. Sim ou não, gente? Aí, isso nos fortalece para que a gente possa ir lá e alcançar nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Até porque a conversão de alguém começa com oração. Quando alguém se converte é porque alguém começou a orar por ela. No reino espiritual, Deus começou a mover as águas. Você sabia que para você converter, você pode ter certeza que talvez tem gente que orou por você que você nem sabe o nome dela? E enquanto essa pessoa estava orando, Deus estava movendo seu coração? Você sabia disso? É dessa forma que funciona o ministério com Deus? Nós queremos continuar nessa ordem. Uma igreja que ministra ao Senhor, uma igreja que ministra uns aos outros e uma igreja que alcança o próximo. É isso que nós queremos. Não é inverter a ordem. Quem tenta alcançar o próximo e não está bem com Deus, não consegue alcançar o próximo. A pessoa que muitas vezes dentro de casa, ele não consegue... Gente, e quando a gente fala assim, nós somos uma igreja família, tem gente que é ingênuo, ele diz assim, quando ele vê um problema, ele fala assim, que igreja família que é essa? Eu pergunto, a sua família é perfeita? A minha não. Quando a gente fala igreja família, nós estamos falando que de vez em quando a gente dá umas caneladas nos outros também. Mas a gente se perdoa. Quando eu era pequeno, eu com meus irmãos, a gente ia jogar bola, o sangue fervia, meu filho, às vezes um dava uma entrada quase que no pescoço. Mas a gente era irmão, dormia no mesmo quarto, tinha que resolver.
Às vezes ficava um dia sem conversar, no outro dia estava jogando bola de novo. Ô, fulano, não, cara, não faz de novo não, hein? Não, beleza, desculpa aí, tá? É isso que é família, gente. Ou a sua é diferente da minha? Ou será que na sua família é tudo assim, todo mundo assim, querido, eu amo você, você me ama. Ô querido, amém, aleluia. Você está no céu, cara, o céu é diferente, mas enquanto a gente está aqui na terra, há momentos bons, mas há momentos em que se olha para aquela pessoa que é da sua família e fala assim, eu mato esse. Mas depois você perdoa e você volta a conviver. Isso é igreja família. Sabe o que é uma igreja família? É uma igreja composta de filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. E porque nós fazemos parte da família de Deus, nós podemos ter relacionamento bom com o nosso próximo e nós podemos levar o amor de Deus àqueles que não conhecem. Nós temos, por exemplo, um trabalho no sertão. Você sabia que mais de 100 famílias são beneficiadas por causa dessa igreja? O prefeito da cidade ama a gente, mas lógico que ama, né? A gente ajuda ele. Nós temos 4 missionários de tempo integral lá, eles até chegaram hoje. Mas por que a igreja pode ser forte fazendo isso? Porque primeiro ela é forte no ministério ao Senhor e ela é forte no ministério uns aos outros. E aí ela vai ser forte no alcance do próximo. Quem está entendendo? E quando eu falo igreja, eu estou falando você é a igreja, eu sou a igreja. Nós somos igreja. Quando a gente entende isso, a gente começa a se tornar mais relevante, a gente começa a alcançar o próximo, a gente começa a fazer as coisas não por obrigação, mas por prazer, a gente começa a falar de Jesus, e a gente começa a trazer, e a gente começa a fazer, e a gente percebe que a gente faz, e não é pesado, as coisas começam a fluir mais leve, porque a unção de Deus quando está em você, faz com que não seja peso. Fazer a obra de Deus nunca foi peso para mim, é privilégio. Privilégio. Deus podia ter escolhido tanta gente, Ele me escolheu, então eu sou privilegiado, você também é privilegiado.